Gente, deixa eu começar o programa falando sobre o Gilmar Palusa, evento jurídico aí que acontece em Portugal. Na verdade, o nome do evento não é Gilmar Palusa, tá? Na verdade, é o Fórum Jurídico de Lisboa, mas que já foi apelidado de Gilmar Palusa porque é um evento que basicamente faz com que Brasília saia de Brasília e vá para Portugal. Hoje o Estadão divulgou uma lista dos integrantes, das pessoas que já foram confirmadas, né, para o Gilmar Palusa. Matheus, coloca na tela, por gentileza, uma arte maravilhosa que fez o nosso Matheus, tá aí. Uma bela arte, tá aí o nosso line-up do Gilmar Palusa. A atração principal nesse momento, Arthur Lira, presidente da Câmara. Aí temos aí, no palco secundário, Orlando Silva, doutor Luizinho, senadores Jacques Wagner, Elisiane Gama, Ciro Nogueira. No palco dos governadores estão eles, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. Próxima página, Matheus, aí, ó. Outras confirmações, né? Que são outros convidados que não necessariamente já bateram o martelo se vão ou não para Portugal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os senadores Randolfo Rodrigues e Márcio Bittar, e a deputada federal Fernanda Melchiona. Aí temos outros convidados, como Alião Machado, Pedro Paulo, que inclusive deve ser o vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, Aguinaldo Ribeiro, Eduardo Gomes, Davi Alcolumbre, Celina Leão e Paulo Dantas. Esse é, neste momento, o line-up confirmado do Gilmar Palusa, evento que acontece a partir da próxima quarta-feira, lá em Portugal. Essa semana temos a seguinte situação. O alto clero foi para Portugal. O baixo clero foi para o Nordeste para a festa junina, São João. Essa semana os deputados ganharam uma semana de folga 3 semanas antes do recesso parlamentar. Beleza, joinha. Trabalhar que é bom ninguém quer, né? Foi todo mundo tomar quentão, comer canjica, pular fogueira e assistir quadrilha. Quadrilha, calma isso. Calma, falar em quadrilha já fica complicado. Não, gente, quadrilha de festa junina, rapaz. Cuidado, né? Tá. Se bem que a gente tem que ter cuidado com essa história de quadrilha de festa junina, né? Porque a última pessoa que falou sobre quadrilha, sobre sobre comprar um habeas corpus de um ministro do Supremo, foi pro Supremo, foi processado por calúnia e difamação. Piada já é complicado. E a história da delação premiada, que a gente tem falado aqui também, né? A gente não pode mais falar de quadrilha, ninguém pode falar mais nada. Mas vamos pegar, já vou pegar e já vou entrar nessa história aí. Vai. O Congresso não tem pressa. A gente estava falando semana passada das urgências aí, né? De tentar entregar a proposta de reforma e tal. Não, vamos parar essa semaninha aí. E aí, tudo bem, isso aí faz parte do... Eu vou falar tudo bem porque tem essa outra questão, que é esse Gilmar Palusa, é uma arte maravilhosa que a gente vai até pedir já para o Matheus separar, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais. Matheus, coloca na tela, Matheus, porque eu acho que a gente tem que compartilhar, porque a arte, eu até falei para o Matheus, foi maravilhosa a gente batendo papo sobre a arte aqui. Engraçado que eu tinha pensado para o Matheus, vamos pensar uma arte com base no evento original, desculpa, Rodolfo, te cortar, mas nem precisou. O próprio Mateuzinho já teve a brilhante ideia de montar essa arte, que para mim reflete bem isso. Desculpa, Rodolfo, pode continuar, querido. Não, e eu acho a questão é que essa arte é boa, porque eu acho que esse evento aí, ele tem que ser tratado nesse nível, né? Porque, o Gilmar Palusa, essa expressão, ela surgiu porque já houve outros festivais como esse, e você falou na abertura do programa, que é o maior festival, e depois falou, talvez... Não, esse é o maior festival, porque não tem outro que se compare a isso. Né? Você levar boa parte da burocracia de um país para um outro país, para passar ali uma semana tratando de coisas que aparentam ser relevantes, mas que no final das contas só sugerem que eles estão ali conversando entre eles. E vamos torcer para que seja transmitido, né? Para que pelo menos possa ter jornalista fazendo pergunta, questionando e vendo o que eles estão fazendo, porque a gente está chamando ainda mais atenção para esse fórum jurídico
no exterior, porque nos últimos meses, outros fóruns jurídicos no exterior foram já realizados, e um deles, especificamente em Londres, a gente não pôde saber nada sobre ele, porque foi fechado para a imprensa. E só quem estava lá dentro pôde saber o que estava acontecendo, empresários, com o ministro do STF. E agora, para além dos ministros, tem os parlamentares, tem ministros de governo, do governo Lula. E aí eles vão discutir coisas importantíssimas lá, né, da perspectiva deles. Mas da perspectiva do país, não dá para dizer isso, né? Então, assim, essa arte é o resumo, para mim, da forma como o Gilmar Palusa deve ser tratado por nós e pela imprensa brasileira. Wilson, posso pegar um gancho aqui no Rodolfo? Pode pegar, porque assim, não te esquece que o reunião de pauta é isso, né, meu caro? Aqui a gente não tem censura, meu amigo, e aqui não é jogral, né? Como acontece na concorrência. Eu achei interessante o título, né, que eles deram para esse 12º fórum, que é Avanços e Recuos da Globalização e as Novas Fronteiras, : transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais. Assim, eles abriram um leque para tudo, né? Qualquer coisa. Mas eu acho que aqui é uma demonstração clara de que, na verdade, assim, ninguém está indo lá para debater ideias, né? Falar com as pessoas que realmente são especialistas nos assuntos. Eles abrem um leque dessa maneira porque eles estão indo lá meio que só para conversar. O objetivo é outro, né? É ter esse encontro fora aqui do escrutínio dos brasileiros. Só vai jornalista chapa branca, que geralmente são aqueles jornalistas que vão lá só para inflar o ego das pessoas que já estão lá. E o que eu achei também vergonhoso é que o STF até antecipou a agenda da semana, porque as sessões de plenário acontecem às quartas e às quintas. E aí, dessa semana, vão acontecer na terça, amanhã, que geralmente é o dia que acontecem as reuniões das turmas, né, da primeira e segunda turma, para dar tempo deles pegarem um avião para Lisboa. Então, quer dizer, mostra que no STF eles dão muito mais prioridade para esses encontros entre eles, né, para conversar com gente do legislativo, com empresários. Para eles é mais importante isso do que, de fato, estar trabalhando lá no STF em Brasília. Não, e tem um detalhe, Duda, que é o seguinte. Você falou muito bem sobre a questão de você antecipar um julgamento do Supremo, e é um julgamento extremamente importante, que é o julgamento sobre a descriminalização da maconha. Você não pode simplesmente, vou resolver aqui numa canetada, faltam, se não me engano, 2 votos, acho que, se não me engano, dos ministros Luiz Fux e da ministra Carmen Lúcia, para você encerrar um julgamento, e um julgamento que já tem 3 teses. Quer dizer, tem 3 linhas de atuação, tem 3 teses, um julgamento que pode ter repercussão geral para toda a magistratura, que vai dar um norte sobre a aplicação da lei antidrogas, que os caras vão querer resolver ali um julgamento dessa estirpe, desse peso, ali como se estivesse num pré-férias. Não, vamos resolver rapidinho aqui, vamos correr para o abraço e vamos pegar o aviãozinho para poder ir para Portugal. Gente, por isso que o nome do programa de hoje é a esculhambação geral da República, sabe? Porque é uma esculhambação geral da República, gente. E o aviãozinho, o Wilson, o aviãozinho que você citou, tá lotado, né? Porque assim, só tem acho que um avião da TAP que sai amanhã à noite e vai para Lisboa. Então tá tão lotado, tem tão poucas cadeiras livres que, se você quiser comprar agora, tem que pagar. Isso é uma notinha que o nosso repórter Gui Mendes publicou na Cruzoé. Tem que desembolsar R$ 7.800 para ir para Lisboa. Vocês verem como é que está a competição ali pelo lugar nesse avião. 7 pau para Lisboa. Não, quase pelo amor de Deus. De econômica. O detalhe que ele, inclusive, mencionou aí é que a executiva já está lotada, viu? A executiva já está lotada? Maravilha. Vem cá, Rodrigo Oliveira, você que comprou, você reservou alguma coisa para o Gilmar Palusa, não, né? Você vai ficar no Brasil mesmo, não é? Não me convidaram para essa festa pobre, como diria o poeta, mas eu queria dizer uma coisa, esses comentários todos aí do Rodolfo, do Duda, eu
acho que isso é coisa de jornalista com dor de cotovelo, sabia? Esse pessoal é o seguinte, não teve festa junina para eles, e aí eles tiveram que ir para Portugal. Aí o pessoal fica com inveja, essa inveja. Olha, ninguém convidou a gente para a festa junina, acho melhor a gente mesmo criar a nossa aqui na redação. Hoje, inclusive, dia de São João, hein? Hoje, inclusive, dia de São João, inclusive. Agora, detalhe, né? Assim, como... Deixa eu aproveitar o programa para o meu momento bairrista aqui, né? O presidente Lula, deixa eu dar um recado para você. Você foi no Maranhão, foi na minha terra na semana passada, e você me soltou aquela pérola. Companheiro, eu só achava que São João só tinha em Campina Grande e... né? Só tinha em Campina Grande, qual era a outra cidade, agora esqueci. Caruaru, deve ser. Caruaru. Né? É Campina Grande, Caruaru. Presidente Lula, tem São João em todo o Nordeste, tá? No Maranhão tem Bumba Meu Boi. Então, assim, já que o senhor aproveitou para passar um tempinho lá, espero que o senhor tenha conhecido um pouco mais os festejos juninos lá da região, entendeu? Então não é só Campina Grande, Caruaru que tem São João, não. São João tem, né? Festa junina já é um marco da cultura brasileira. Tanto é, presidente Lula, que os nossos deputados estão nas suas bases eleitorais, fazendo politicagem, conversando com as pessoas, e no ano eleitoral, esse compromisso, ele ganha uma outra dimensão. Por quê? Porque agora é o momento do parlamentar pedir voto para o seu prefeito, para a sua prefeita, enfim, para o seu aliado político. Eu já tenho falado isso aqui até com exaustão. 2024 é um ano importante, de olho em 2026. Mas o fato, gente, é que os deputados, essa semana, não vão trabalhar em Brasília. Não vai ter. O Lira está no Gilmar Palusa, né? Marcos Pereira está no Gilmar Palusa. Aí o que vão votar essa semana de forma virtual vai ser um projetinho ou outro ali de menor importância. E aí, Rodrigo Oliveira, me parece que assim, o fato de os deputados irem, né, para suas bases e o presidente da Câmara ir para o Gilmar Palusa, me parece que também não há aquele compromisso com a tal da reforma tributária, né? O Lira quer tentar tratorar, já falou que pretende ter uma semana de esforço concentrado ali no início de julho, mas isso aqui é como o Rodolfo falou no início do programa, né, gente? Quer dizer, por um lado, aprova assim, um monte de urgência, aí na semana seguinte todo mundo cai fora, todo mundo sai de Brasília para fazer turismo em Portugal ou nas suas bases eleitorais. Quer dizer, para mim não coaduna. Assim, parece que são... a urgência parece que é uma urgência muito de ocasião e não necessariamente um compromisso público constante. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né, Rodrigo? Eu vou dar uma... Sobre o Gilmar Palusa, só para eu falar, senão o pessoal acha que eu só... Né, eu acho que é um absurdo. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que se não tem lei contra isso, devia ter, porque se não é ilegal, é altamente imoral, altamente não republicano e é algo que um ministro do STF e autoridades públicas não deveriam estar fazendo. Ponto. Ponto final. Falo do Roberto Campos Neto, Haddad, Lula, Gilmar Mendes, quem quer que seja. Quando você é eleito ou é escolhido para um cargo público, você está abrindo mão de parte da sua vida privada pelo público. Para isso, você tem outras benesses. A aposentadoria integral, aposentadoria com, 10 anos na Câmara, aposentadoria com 4 anos na presidência da República e outras cositas más. Não quer, não vá fazer esse trabalho. Não aceite quando oferecer. Rodrigo, qual seria a regra? Para quê? Não, você disse que tinha que ser proibido. Uma lei. Qual que seria a lei? A regra seria, não há reuniões fechadas entre autoridades públicas. Ponto. Todas elas podem ser transmitidas online, ao vivo, via internet hoje, com uma webcam. Então, não há... Tudo bem, você vai ter justificativa aí em tempos de guerra e talvez uma ou outra exceção. Mas isso tem que ser a exceção e não a regra. Não está certo encontro com um banqueiro. Por que eu tenho que falar com um banqueiro em separado? Por que ninguém pode saber o que foi falado? Tem algum banco quebrando? Então eu preciso saber mais ainda. E outra, se pegar as funções ali dos ministros do STF, vou focar mais no STF, porque teve uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção, para cumprir as funções deles ali, de ver se um projeto de lei ou se uma lei aprovada no Congresso está ou não de acordo com a Constituição,
Não tem nada a ver isso com viajar e ficar lá se encontrando com um empresário e com um deputado e senador, né? Quer dizer, não tem nada que ele possa fazer em Lisboa que ajude a cumprir a função deles aqui no Brasil. E o Lula, o Wilson comentou no começo do programa essa história de o STF ter aberto uma licitação para monitorar as redes sociais no Brasil. Então, é isso, o STF está preocupado com a opinião pública brasileira. Pô, se você está preocupado com a opinião pública brasileira, para de fazer esses eventos, para de participar disso, porque é óbvio que estão indo lá não para trabalhar, mas para fazer conchavos, né? E isso daí não está de acordo com a função de um judiciário que tem que ser independente. Então, aí entra uma outra discussão, né, Duda? Porque, enfim, depois eu vou ter que passar por outro assunto, mas o grande ponto é que se você mistura as várias instâncias de poder, se você faz um evento na Câmara com participação de ministros do Supremo, se você faz um evento do Supremo com integrantes da Câmara, como é que você vai cobrar independência? Como é que esses caras vão dizer, não, eu sou independente? Não tem como. Não tem como. É por isso que tem um monte de pedido de investigação de ministro do Supremo engavetados lá no Senado. É por isso que, por exemplo, aquela PEC que limita os poderes de ministro do Supremo ficou na gaveta do Arthur Lira quando chegou na Câmara. É isso, falta independência. E se você não tem uma independência, você não consegue fazer o básico, que é você ter uma democracia em que o sistema a lei de pesos e contrapesos funcione. Infelizmente não funciona. Esse é que é o problema. E aí, é por isso que a gente bate muito nesse assunto, né, Duda? Isso eu acho que aí também a gente precisa fazer uma diferenciação entre quem é do judiciário e quem é do legislativo, né? Porque quem é do legislativo sempre vai estar representando interesses, né? Então é isso, tem a frente parlamentar evangélica e esse deputado e senador, ele vai lá e se reúne com as pessoas das igrejas evangélicas, tem o pessoal que é do agro, então assim, eles estão representando o interesse da sociedade brasileira. Esses interesses têm que estar às claras, têm que ser transparentes, a gente tem que ver isso, e eles são políticos que representam esses interesses. Quando eles vão lá para Lisboa, eu acho que já tem um interesse aí, que é meio que de ocultar algumas coisas, né? Ninguém está vendo esses encontros, então eu acho que já tem ali esse problema da transparência no caso do legislativo. No caso do judiciário, eu acho que é mais problemático ainda, porque se ainda a gente pega os juízes do Superior Tribunal de Justiça, eu acho que são 12 que estão indo, dos 33, assim, no STF são 6 ministros dos 11, você vê que já dá maioria, né? E esses daí não tem que representar interesses de ninguém, então eu acho que no caso do judiciário é mais escandaloso ainda, porque não faz nenhum sentido essa viagem para Lisboa. Deixa eu só pegar esse finalzinho do Duda, assim, como o Rodrigo falou, esse tipo de encontro, se é para ele acontecer, tem que ser aqui. A gente tem prédios suntuosíssimos aqui no Brasil, em Brasília, para abrigar todo mundo, esse pessoal todo. Por que é em Lisboa? Por que é em Londres? Assim, não faz sentido, realmente não faz sentido o lugar para onde eles estão indo. E eu acho que a gente se acostumou um pouco com isso nos últimos anos, porque não estava com os olhos, a gente estava olhando para coisas mais urgentes, né? Mas agora a gente está com os olhos totalmente virados para essa história, e é um absurdo de qualquer ângulo que você veja. Por que se chama o Fórum de Lisboa? O que tem a ver com Lisboa esse pessoal? Eu acho que, pelo menos, Rodolfo, esse título aí tal está em português, né? Porque o mais ridículo ainda são aqueles eventos do LIDE que vem em inglês, né? Lisbon Forum. Mas é privado. Tem que lembrar que o LIDE é privado, é um grupo privado. Mas o que eu acho uma piada é eles botarem tudo em inglês e lá dentro só falar em português, né? Enfim. Mas tem um... Ô, Rodolfo, mas eu acho que eu tenho uma privado, respostinha... mas é público, né, Rodrigo? É privado, mas é público. Não, tem convidados públicos, mas aí é financiamento privado, tem convidados públicos, mas é transmitido, né? Eu acho que é menos problemático. Mas o Gilmar Palusa, ele é privado, né?
Mas Assim, só tem ele não está autoridade sendo... pública, né? Oi? Bom, tem empresário também, é verdade. Não, ele tem, assim, a questão é assim, a Eu instituição que estava promove... com. Você sabe que eu estava com o lead na cabeça quando eu perguntei para o Rodrigo qual era a regra. Entendeu? Foi bom que vocês trouxeram o lead para o assunto, porque, por um lado, não é um evento radicalmente diferente do lead. Não é. Entendeu? Então, eu estava com isso na cabeça. Qual é a regra? Né? E a regra vai pegar o lead ou não vai? Entendeu? Mas Quer dizer, o lead é aberto. como assim? O lead é Não, é transmitido. O transmitido, lead a só gente quer dizer sabe que o é que transmitido. acontece. Mas, Rodrigo, é transmitido na mesa de debate, e aí depois desliga a Sim, câmera. sim, E sim. outra coisa, é pior o Não, Gilmar e a Palusa. única coisa escandalosa do Gilmar Palusa não ser transmitido, se botar a câmera tá tudo certo? Não, isso Também não sei. mas seria Não. menos pior. Mas a questão é a Seria menos seguinte, pior, exato. no caso do Gilmar Palusa, é pior porque é um evento, não é o STF que está promovendo esse evento. Não é a presidência da República que está, nem o Congresso, nem a Câmara. É uma instituição privada. É o IDP. Detalhe, é o Tem IDP, ligação que é com o público. o instituto Mas que o o Gilmar dono é o Gilmar, né? é sócio, né? E aí Exatamente. Que é é pior ainda. complicado, porque é exatamente, quer dizer, você tem, vamos lá, vamos trazer em linhas gerais. É o ministro do Supremo, quer dizer, vamos começar do começo. É um evento privado de uma entidade que tem como sócio um ministro do Supremo que convida outros integrantes dos demais poderes para prestigiar e para dar corpo a um evento de uma instituição que tem um ministro do Supremo como sócio. É isso. Não, e tem isso que o Duda comentou, ou foi o Rodolfo, já não lembro mais, de alteração na agenda de funcionamento de um poder para que as pessoas possam atender a esse evento. Quer dizer, isso não tem cabimento. O que também acontece no lead. Se o No cara lead, viajar, se 3 juízes forem, por exemplo, aquele evento de Harvard lá que o Felipe foi, entendeu? Isso tem uma alteração na agenda. Né? Por isso, assim, eu não estou discordando de nada de vocês, não. Eu acho que na hora da gente criar uma regra, vai ser uma regra abrangente ou não, vai pegar tudo, porque pode até ser. Porque, assim, o que me incomoda, eu falei menos aqui, mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem um problema, que é um problema de tudo no Brasil. A gente importa algumas coisas e não importa tudo. Então, o que acontece? Por exemplo, como é que se vira ministro do Supremo Tribunal Federal? Entendeu? A gente tem um regime ali para escolher, que passa por uma sabatina do Senado, que a regra é muito parecida com as regras do primeiro mundo. Só que quem comanda o show não é o líder do Senado americano ou da Inglaterra, é o Rodrigo Pacheco, entendeu? Então, assim, a gente, às vezes eu acho que nós, brasileiros, a gente fica muito focado nas regras e a gente esquece quem são as pessoas que aplicam as regras aqui, que não necessariamente são pessoas que vão obedecer às regras. Pelo contrário, elas vão estar sempre vendo maneiras de driblar as regras. E elas estão numa situação de poder tão alta que ninguém pega. Então, assim, quando você inventa de botar sei lá, qualquer um ali no Supremo Tribunal Federal, eles passam batidos pela sabatina do Senado. Eu já acho isso um problema. Eu já acho um problema, por exemplo, a maneira como Augusto Aras foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Todo mundo ali aplaudindo, gente que falava mal dele, entendeu? Você tinha aquela CPI da Covid, descobrindo um monte de absurdo, mas chega na hora de ver se reconduz o sujeito, até os Renan Calheiros da vida, todo mundo vai lá, aplaude e reconduz. Então eu acho que a gente tem um problema de nação que vai além das regras. Só para dar um exemplo, quando o Trump foi presidente, a irmã dele mais velha, que já morreu, chamava Marianne, se não me engano, Marianne Trump, ela era uma juíza, e o Trump enfiou na cabeça que queria botar a irmã na Suprema Corte. Agora, se um presidente da República aqui, popular, vamos dizer, tivesse uma irmã juíza, e ele quisesse enfiar a irmã no Supremo Tribunal Federal, ia ter filtro? Iam barrar? Não sei. Alexandre, aí tem um ponto que eu vou puxar de você, que é qual que é a perspectiva que a gente tem de que essas coisas vão mudar aqui no Brasil? Se a gente olhar o line-up aí bonitinho que vocês fizeram, tá ali Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. Sim. Quer dizer, são os dois nomes
de um punhado que tem ali que podem estar representando a direita na próxima eleição presidencial, né? Sim. Então, assim, se esses caras vencerem, muito provavelmente essas coisas todas vão continuar, né? Eles não oferecem resistência alguma. Concordo. E tem um detalhe, Duda. Por isso que a minha preocupação, desculpa, só uma coisinha. Eu vejo tanta gente estudando Montaigne, estudando Montesquieu, estudando Stuart Mill, estudando John Dewey. Eu acho que, assim, para você entender o Brasil, era muito melhor ou a gente estudar Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, entendeu? E tentar entender esse país e criar soluções para esse país que sejam adaptadas à nossa história e à nossa população. Entendeu? Porque às vezes a gente fica importando regras. Eu sei que eu estou abrindo um leque de um assunto muito maior que a gente não vai encerrar aqui, muito pelo contrário. Mas também eu não ia conseguir não falar que da minha leitura é essa. Eu acho que a gente tem por exemplo, um dos meus ídolos de vida, que era o Carlos Lacerda, ele, quando ele... não convivi, óbvio, né? Ele é de outra geração. Mas tudo que eu li, que eu estudei, eu li bastante sobre o Lacerda, que se colocava como um conservador, né? O ideal dele era a democracia cristã alemã, o Adenauer era o ídolo dele, enfim. E ele dizia que as soluções do conservadorismo tinha que ser um conservadorismo brasileiro. Então, eu me lembro, assim, tem uma história, quando ele foi governador aqui da Guanabara, de 60 a 65, ele construiu um monte de escola pública. E aí, um monte de gente foi em cima dele. Mas você não é conservador? Por que você está construindo escola pública? Ele falou, cara, porque tem um monte de criança fora da escola, eu tenho caneta, eu tenho orçamento, eu vou botar essas crianças na escola. Se vocês me apresentarem um projeto para essas escolas virarem privadas daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, eu vou ler esse projeto e vou botar para frente com o maior prazer. Mas, enquanto isso, eu sou governador, eu tenho caneta, eu tenho orçamento, e tem criança fora da escola, eu vou botar criança na escola. Entendeu? Então, assim, tem algumas discussões que às vezes eu acho que a gente se prende muito à teoria, ao papel, ao abstrato, e a gente tem que entender que a gente mora num país complicado, entendeu? A gente mora num país onde essas relações de poder ali de Brasília, dessa aristocracia, né, elas são, inclusive, acima das regras. Eles se entendem, entendeu? O que eles fizeram com a Lava Jato deveria ser uma grande lição de história do Brasil. Entendeu? De desfazer tudo da maneira como eles desfizeram, estão desfazendo, enfim. Foi só. Mas, assim, só para completar, a regra vem da necessidade da regra, né? Então, assim, tá errado os caras fazerem isso, a gente estabelece a regra. Eles não vão respeitar, aí é outra história. Mas, assim, olha, é o seguinte: por que vocês estão indo para Lisboa? Para que precisa ir para Lisboa? Não precisa. Ou a gente se sente mais seguro aqui, porque vocês não vão estar olhando. Quer dizer, esse é o debate, né? E aí, sim. Criou a regra, não respeitou, aí é outra história. Aí a gente vê como é que faz, aí Rodolfo, debate. Não, agora tem um detalhe, né, gente? Só uma coisinha. Aqui. Só uma coisinha. Rodolfo, vou só falar de um assunto que eu e o Rodolfo gostamos, que é futebol. O Rodolfo, as 17 regras do futebol são as mesmas no mundo inteiro. Entendeu? Agora, quando o Neymar foi para a Europa fazer catimba, pegou mal. Em cima da mesma regra. Entendeu? Esse é o nosso drama. Oi? Esse é o nosso drama. É a mesma regra. Entendeu? Se você pegar, tem contato, apita, falta, cartão, a regra é a mesma. Só que o Neymar vai lá para fora e alguém passava perto dele, ele saia rolando no campo e gritando. O público ficou chocado, a crítica esportiva ficou chocada, falou: o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então, enfim, a gente tem as regras, mas a gente tem as pessoas. Mas temos 2 problemas, Alexandre Borges. Primeiro, depois dessa história toda, o governador Tarcísio de Freitas e nem o Caiado depois vão poder reclamar quando eles forem atacados nas redes sociais por essa associação ao Gilmar Palusa. E segundo, apesar das regras, meus amigos, temos um grande problema. Se você coloca um VAR para aplicação da regra e o juiz que vai analisar o VAR seja Alexandre de Moraes, teremos um problema. O Gilmar Mendes, né? Ou o próprio Gilmar Mendes.